Mas só para tentar adicionar um pouquinho de análise matemática na coisa, eu vou fazer de novo o desenho dela aqui, né? Então, vou colocar aqui análise. Vamos ver se eu consigo fazer não muito feio. É, cada vez, cada desenho fica pior que o outro, mas beleza, né? Bom, vou colocar aqui a fonte de alimentação, tá? A tensão que eu estou aplicando nesse circuito. Para facilitar, vou colocar a alimentação nesse ponto aqui de cima e nesse ponto aqui de baixo, tá? Não estou nesse momento fazendo nenhuma medição, tá? Mas o meu voltímetro ele estaria aqui no meio. Eu estaria medindo esses dois pontos aqui. Poderia até dar nomes aqui neles, né? Vou chamar esse ponto aqui de X e esse ponto aqui de Y, tá? Os nossos resistores também vou dar nomes a eles. Esse aqui eu vou chamar de R1, R2, R3 e R4. E aqui a minha tensão que eu estou aplicando, eu vou chamar de tensão V, esse é o ponto positivo. Então está aqui o meu circuitinho, tá? Se a gente montar o circuito desse jeito e não aplicar e não colocar nada aqui no meio, vocês vão concordar comigo que eu poderia redesenhar esse circuito de uma forma mais simplificada. Não precisaria nem desenhar nessa forma de balãozinho, né? Eu poderia desenhar assim, né? Ó. Poxa, simplifica muito a minha observação. Agora eu não tenho mais uma, pelo menos não parece mais uma ponte, tá uma ponte disfarçada aqui. Agora parece que eu tenho um circuito de resistores que tem aí dois em série e, o restante tudo em paralelo, né? O R1 está aqui, o R2 está aqui embaixo, o R3 está aqui e o R4 está aqui. E aqui no meio do caminho a gente tem esses pontos aqui, né? Então entre o R1 e o R2 a gente tinha o X, e entre o R3 e o R4 a gente tinha o Y. Então eu vou assinalar aqui, ó. Temos o X e temos o Y aqui. E aí a gente pode, fazendo a análise aqui, a gente pode fazer algumas considerações. Não sei se vocês se lembram, espero que sim, mas em eletricidade a gente também estudou um tipo de circuito que a gente costuma chamar de circuito divisor de tensão. Em outras palavras, né, essa tensão aqui que eu estou aplicando neste ramo aqui, parte da tensão vai ficar em cima de R1 e parte da tensão vai ficar em cima de R2. Como eles estão em paralelo aqui, né? Esses pontos aqui são os mesmos. Então, da mesma forma, parte da tensão vai ficar em R3 e parte da tensão vai ficar em R4, tá? Bom, então é um circuito. A gente tem dois ramos aqui que configura divisão de tensão, divisores de tensão resistivos. Então a gente pode fazer algumas considerações. Se eu quiser saber a tensão em X, tensão Vx, eu vou chamar de Vx a tensão nesse pontinho aqui, depois eu vou falar VY, atenção nesse ponto aqui, é a formulinha do divisor de tensão. Então, é a tensão total aplicada nesse ramo, multiplicado pelo resistor que está sendo abraçado aí pelo divisor, que no caso é o R2. É como se eu estivesse medindo sempre em relação à referência do circuito. A minha referência do circuito é o negativo da fonte. Então, eu estou medindo desse ponto a esse. Tá? Sendo que esse ponto de baixo é a referência. Por isso que eu estou colocando o R2 aqui como se eu tivesse medido a tensão de R2, tá? Que de fato é a divisão ali que está acontecendo. Isso aqui a gente divide pela soma dos dois resistores do ramo, então R1 mais R2. Tá? Então Vx é igual a V vezes R1, V vezes R2 sobre a soma dos dois, né? R1 mais R2. A gente descobre qual que é a tensão Vx. Tá? Se conhecermos a tensão total e conhecermos a resistência dos dois caras aqui, a gente descobre qual que é a tensão ali no meio do caminho.
De forma semelhante, Vy também pode calcular dessa forma. Então eu vou pegar aqui, como agora eu estou em cima de R4, né? Então vai ser R4 dividido pela soma dos dois do ramo, que é R3 mais R4. Caramba, esse 4 ficou meio feio, né? Quer dizer, nada que eu escrevo aqui é muito bonito, mas esse 4 tinha ficado pior. Beleza. Então a gente já tem duas relações matemáticas aí que descrevem a tensão nos dois pontos. E quando a gente está fazendo uma, como é que eu posso dizer, uma relação entre essas duas tensões, né? Eu estou medindo a diferença de potencial entre esses dois pontos. É como se eu estivesse fazendo assim, ó, a tensão entre x e y, ou seja, a diferença de potencial entre x e y, ela vai ser igual à tensão de x menos a tensão de y. Então isso aqui também é uma relação, tá? Normalmente, a gente faz medição com relação à referência do circuito, que normalmente a referência do circuito é 0 volts. Por isso que, né, quando eu faço a tensão de Vx, né, se é em relação ao GND, é a tensão neste ponto, a tensão nodal aqui, né, em relação a zero. Então é Vx menos zero, por isso que vai dar sempre Vx, quando a gente faz em relação à referência do circuito. Agora, se eu estou pegando a diferença de potencial entre dois pontos que têm tensões diferentes, aí a gente faz a subtração entre eles, tá? A gente está pegando a diferença de potencial. Quando eu falei sobre a ponte para vocês, eu falei que ponte ela entra em equilíbrio com uma certa condição. E a condição, né, é que a gente tenha Vx igual a Vy, certo? Deixa eu até escrever aqui, ó. Equilíbrio. Tá, então o equilíbrio acontece nesta situação, onde a gente tem Vx igual a Vy. A gente conhece Vx? Conhece. Vx está aqui. A gente conhece Vy? Conhece. Então a gente pode fazer, substituir os valores aqui e ver o que vai acontecer. Vx é V vezes R2 sobre R1 mais R2. Isso tem que ser igual a V, que é a relação do Vy, né? Vezes R4 sobre R3 mais R4. Puxa vida, né? Que difícil, né? Não, não é difícil não. Aqui, o que a gente tem é que, como a gente tem uma igualdade, então se tiver igual dos dois lados, a gente pode cortar. Então a gente pode cortar os V's aqui, porque tem V dos dois lados, né? A gente pode cortar esse V. Então vai sobrar R2 dividido por R1 mais R2 de um lado e R4 dividido por R3 mais R4 do outro. Daí a gente pode fazer agora uma multiplicação em cruz. Então a gente vai pegar, por exemplo, o primeiro e a gente vai multiplicar aqui, ó, o R3 mais R4 por R2 e depois o R1 mais R2 por R4. Vamos fazer isso. Então, ó, R2 eu vou multiplicar por R3 mais R4. Tem que colocar o parênteses aqui, porque é uma multiplicação por todo esse denominador, né? Do outro lado, R4 está multiplicando R1 mais R2. Certo? Bem, aí então agora eu posso pegar e fazer a distributiva, né? Então vai ser desse lado R2 vezes R3 mais R2 vezes R4, que é igual, mesma distributiva, aqui eu coloquei um sinal de igual, mas na verdade é multiplicação, tá? R4 vezes o restante ali. Então aqui é R4 vezes R1 mais R4 vezes R2, tá? Bem, temos coisas semelhantes aqui dos dois lados, né? R2 vezes R4, R4 vezes R2, né? Não importa a ordem da multiplicação, o que importa é que eles são iguais. E se são iguais dos dois lados, a gente pode cortar,
tá? A gente pode eliminar aí essa informação dos dois lados. O que que resulta para a gente? O que que resta aqui para a gente? Deixa eu deixar a conta inteira aqui. O que resta para a gente é que R2 vezes R3 é igual a R4 vezes R1. Então essa, eu falei que não ia deduzir, mas acabei deduzindo. Essa é o motivo pelo qual o equilíbrio a gente tem que ter as resistências iguais ali quer dizer, a multiplicação das resistências tem que ser igual, né? Então R2 e R3 está aqui, ó. R2 e R3 está aqui, os que estão de frente, né? E o R1 e R4 estão aqui. Então, para que exista o equilíbrio, esses caras têm que ser iguais. A gente prova por relação aqui de tensão, né? A gente começou aqui analisando pelo divisor de tensão resistivo, vimos a condição de equilíbrio e descobrimos que para a condição de equilíbrio existir, a gente tem que ter as resistências iguais.